Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês. Quero expressar aqui publicamente que nós estamos com saudades. Estamos com saudade dos irmãos, estamos com saudade do convívio, né? Da nossa convivência, dos irmãos. Quero expressar aqui também que eu estou com saudade da equipe de louvor. Como é bom poder estar com vocês. E a gente valoriza, a gente dá valor durante, mas a gente dá mais valor ainda quando a gente não pode estar junto, né? A gente está privado nesse momento, está impedido nesse momento de estar junto, louvando a Deus, adorando a Deus, reunido em nome de Jesus para fazer aquilo que o Senhor nos chamou, que é adorá-lo em espírito e em verdade. Bom, você que está entrando aí, está chegando, quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor e logo depois vamos louvar a Deus. Tá bom? Foi aí? Começou a aparecer? Vamos falar com Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, quero te agradecer, Jesus, por estarmos na tua presença nessa noite, estarmos na sua presença nesses dias. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha entrar, Senhor, nas casas, que o teu Espírito venha ter total liberdade de agir nas vidas, nas famílias, na vida dos nossos irmãos, de quem quer que seja que esteja assistindo, Senhor, essa live agora. Deus, eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor acalme o nosso coração diante das tantas más notícias que se apresentam, que se levantam, e privações, e nós não podemos estar onde nós gostaríamos de estar, seja trabalho, seja nos estudos, seja com familiares, com amigos, ou na tua casa, em reunião com a tua igreja, Senhor, louvando o teu santo nome. Deus, eu quero te pedir, ó Deus, uma bênção toda especial, Senhor, às famílias que estão reunidas agora, nesse momento, prestando culto ao Senhor. Não só os nossos irmãos da PIB de Realengo, mas de outras igrejas que estão reunidas agora, Deus, separadamente, mas em um só Espírito, que é o Espírito do Senhor. Meu Deus, fala aos nossos corações nessa noite, através dos louvores, através da tua palavra, em nome de Jesus, nós oramos. Seja bem-vindo em nosso meio. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Estão falando aqui que o som está baixo. Eu vou colocar o microfone um pouquinho mais perto aqui de mim, mas eu acho que vai continuar nesse volume aí, tá? Não tenho como aumentar. Vamos lá? Vem, esta é a hora. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, cante comigo, vem, essa é a hora. Vem, essa é a hora da adoração.
adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora, vem. Oh, vem, assim como estás, vem. Vem. Amém. Graças a Deus. É muito bom louvar a Deus, adorar ao Senhor em espírito e verdade, mas como a gente sente falta de estar na igreja, viu? Tá fazendo muita falta. Esse negócio de só violão, ou um instrumento só, acompanhando. Saudade de barulho, né? De reunir o pessoal, ensaiar. Muito bom estar junto com os irmãos, e a gente está dando muito valor a isso nesse momento que a gente está separado, né? Vamos continuar adorando a Deus, mas antes eu quero ler um texto com você. Quero que você, por favor, abra sua Bíblia em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E nós vamos ler lá do versículo 31 ao 39. Então, nós vamos ler esses versículos, tá bom? Então, eu vou ler bem devagar, você pode acompanhar, e talvez quanto mais lento a gente consiga ler, prestando atenção no que o texto quer dizer, a gente nem precise explicar tanto, porque a gente precisa realmente refletir na palavra. E se a gente lê de uma maneira reflexiva, a gente já está entendendo, né? O Espírito de Deus já nos mostra qual é a intenção de Deus em nos revelar os textos. Então vamos ler aqui Romanos 8, do 31 ao 39. Amém? Vamos lá? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes por nós todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Saiba disso, então, querido, querida. Não há acusação para mim ou para você. Não há situação constrangedora para mim ou para você. Não que estejamos imunes de viver a consequência dos nossos erros, mas o Senhor é por nós. Talvez você ache que está abandonado, abandonada, sozinha nessa luta, mas esse momento, esse período que o mundo enfrenta, é uma forma de nós percebermos mais uma vez o que disse o apóstolo Paulo nesse texto que nós lemos, que diante do Senhor nós somos iguais. Só quem pode julgar é aquele que é justo, que é perfeito. Então nada pode nos separar do amor de Deus. Vamos adorar ao Senhor, declarando exatamente o que o apóstolo Paulo declarou nesse texto maravilhoso. Aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és mesmo, tu és mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ela vem. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nunca falhará, ele é o mesmo para sempre, tu és o mesmo para sempre. Meu amor não muda, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. E como lemos agora, nós somos entregues à morte todos os dias, por amor ao Senhor. Mas todos nós sabemos, se você conhece a palavra de Deus, você sabe o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se somos entregues à morte todos os dias, por amor ao Senhor, saiba que todas as coisas cooperam para o bem, se você ama ao Senhor. Fazes que tudo coopere
coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Por mais que nós não entendamos, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo, pois tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Esse amor não falha. Ele não falha. O amor dos homens, ele pode falhar, mas o amor que se expressou de maneira sacrificial lá na cruz, ele jamais vai falhar. Talvez você esteja querendo sair correndo, desesperado. Não aguento mais ficar em casa, não aguento mais minha família, não aguento mais trabalhar à distância, não aguento mais não ir à igreja, não aguento mais usar máscara. Não sei qual é a sua ansiedade, qual é o motivo que está deixando o seu coração inquieto. Mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas. E se isso está acontecendo conosco, você pode ver que nós, mesmo nós, que cremos em Jesus, que conhecemos a palavra, que a nossa esperança ela está pautada no Senhor, e nós iremos nos encontrar com Ele no futuro, nós não estamos imunes das coisas que estão acontecendo. Isso nos mostra que o nosso Deus, ele não tem filhos prediletos. Ele não tem preferência. João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira. Então ele nos ama. E ele nos corrige, ele nos chama a atenção. E esse é o momento que ele está nos chamando a atenção, para nos voltarmos para ele, para a palavra, firmarmos os nossos pés na rocha. E, apesar de ser um tempo de más notícias, nós devemos celebrar. Cantar é celebrar. Então, que nós venhamos celebrar mais um pouquinho a vida de Deus. Que, apesar de todas essas coisas, o Senhor não nos deixou, não nos desamparou. Vamos louvar? Vamos cantar aquele louvor que fala a respeito do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu sei que não vai haver motivo maior de alegria quando nós ouvirmos publicamente que nós poderemos ir à casa do Senhor. Nós sabemos que o lugar onde a gente está é um local de culto, é um local em que Deus está, um lugar onde Deus habita. E então a gente está na casa do Senhor. Nós somos a casa do Senhor, a moradia do Senhor. Então que você venha lembrar com saudade desses momentos de adoração, de louvor, nesse lugar que é a nossa igreja. Amém. Bom saber. É bom saber que Cristo está nesse lugar.
transformar sua tristeza em alegria, pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão bem-vindo. Tem brechas no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. É bom saber que Cristo está nesse lugar para transformar, você crê? Sua tristeza em alegria, pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão bem-vindo, sem brecha, no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa, vamos para a casa, vamos para a casa do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que nesse momento, enquanto nós adoramos ao Senhor, enquanto nós o louvamos, Ele venha te fortalecer, me fortalecer, nos fortalecer. Quero abrir a tela aqui com o pastor Richard. Ele quer dar uma palavra também para os irmãos. Então, vamos lá. Boa noite, Eric. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. O pessoal falou aí que o som está um pouco baixo. Você vai voltar no final, não vai? Se der aí, depois tu... Sim. Aí. Tá, vou tentar ver aqui. Eu acho que é a distância, eu acho. Deve ser. Vou tentar aproximar aqui de algum jeito. Que bom. Que bom. O importante é chegar a alegria aí, viu? O importante é chegar a alegria aí. Você volta então daqui a pouco? Claro, tem mais louvor. Eu sei que o pessoal vai ficar pedindo, ainda que a figueira. Todavia me alegrarei, todavia. Aí tem que cantar essa, senão vai dar ruim. Tem um hino de... Isso, tem um louvor de família também, pra gente cantar com a nossa família. Isso aí. Que bênção, graças a Deus. Então daqui a pouco eu te chamo, fica na paz. Tá ok, valeu. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Realmente o som estava um pouco baixo, mas deu para matar um pouco da saudade dos louvores. Aqui nos comentários a gente observa saudades
também que todos estão, dos irmãos, da igreja, do convívio, e nossa oração é que em breve essas coisas passem, em breve a gente possa voltar ao nosso convívio, mas enquanto não, gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia ou ligá-la aí no livro de Ruth, lá no Antigo Testamento, o livro de Ruth, um livro pequeno de 4 capítulos, você consegue lê-lo aí em 1 horinha, 40 minutos, aí você consegue ler. E eu quero até te desafiar aí em família, ler o livro de Ruth nessa quarentena e refletir sobre essa história, uma das histórias mais bonitas da Bíblia, onde uma história conhecida, onde Noemi vai passar por um momento muito difícil, e Ruth e ela vão então juntos, como uma família, enfrentar tantos problemas. E eu queria colocar um tema para essa reflexão dessa noite: coronavírus. Famílias correndo um sério risco. Eu estarei fazendo a leitura, eu queria te pedir que você acompanhasse. Ruth, capítulo 1, versículo 1 diz assim: na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher Noemi, e Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então, Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir a Ti, nessa noite, momentos de reflexão, de profundo, ó Deus, quebrantamento e contrição na Tua palavra. Vivemos, ó Deus, momentos mais difíceis das últimas décadas. São tantas notícias difíceis, tantas incertezas, e nós só temos a Ti a quem confiar. Estenda a sua mão sobre nossas vidas nesse momento, Pai. Sobre a nossa casa, sobre nossos entes queridos. Ó Pai, sobre nossas finanças, despensa, trabalho, nossa saúde. Pai, estenda a sua mão, ó Deus, sobre cada um de nós, a cada um que assiste, que está conectado aqui, que separou esse tempo para refletir na sua palavra. Nos ajuda, Deus, a entender que o seu Santo Espírito cative nosso coração e nossa mente nesse momento. Espírito Santo possa, Deus, quebrantar o nosso coração e entendermos o que o Senhor deseja falar conosco. Após uma semana difícil para tantas pessoas. Após, ó Deus, meses difíceis para muitos. Ó Deus, nós precisamos ouvir a sua voz. E humildemente te pedimos, ó Pai, que assim seja feito, segundo a tua vontade e o seu querer. É a nossa oração como igreja, como família, como amigos e parentes aqui pela internet reunidos nessa noite, no nome de Jesus. Meus queridos, família, plano de Deus, família, Deus banca, Deus sustenta, família é a base da sociedade, é a base de uma igreja, é a base de um país, e por que não a base do mundo? E famílias com coronavírus estão correndo sério risco. As famílias estão vivendo momentos de tensão financeira, de relacionamentos que agora mais estreitos, convívios mais estreitos, torna um grande desafio viver em família. O luto, a dor, a tristeza, a morte, tem tornado um verdadeiro desafio para as famílias pós-modernas do ano 2020. Nós sabemos que as notícias dão conta de que, infelizmente, a Lei Maria da Penha tem sido a mais acionada nesses dias. Existe também um número maior de suicídios. Na China, chegam informações de que, após a quarentena, muitas famílias se desfaleceram, se desmoronaram, foram destruídas e acabadas. Mas eu quero deixar para você aqui algumas lições. A primeira lição, baseada em Ruth, capítulo 1. Infelizmente, olha que coisa. A primeira é essa, que ironia. Houve fome na casa do pão.
O texto que lemos revela a época em que acontece, na época de Juízes, confusão política religiosa está acontecendo naquele tempo. A situação econômica e social, fome, bateu uma fome terrível na terra de Israel e principalmente ali em Belém de Judá. Geográfica também, Belém de Judá, e o nome Belém de Judá significa casa do pão, literalmente casa do pão. Por isso, que ironia, houve fome na casa do pão. Muito parecido com a situação que estamos vivendo. A política parece do tempo de Juízes. Eu fui surpreendido quase 2 dias depois, porque eu me desconectei das mídias, chamado mídias da televisão, com o pedido de demissão do ministro da Saúde aqui do Brasil, após o Manteiga ter saído, e agora ele pede demissão. Isso é mais uma demonstração de que a política está fervilhando e está em um verdadeiro caos. A fome, para muitas famílias, já era uma dura realidade, ainda mais agora nos dias de hoje. A incerteza, o desemprego bate à porta. E a questão geográfica, muitos estão vivendo nas grandes capitais e, por isso, vivem num momento ainda de mais incerteza e dificuldade. Elimeleque, o marido de Noemi, vai ter a sorte numa terra estrangeira. E nessa terra estrangeira acontece o pior. Ele morre, deixando que o problema não é geográfico. O grande problema não é social, não é só. Veja aonde chegamos, aonde estamos nesse momento. Estamos vivendo um tempo da probabilidade, 3%, 10%, 50%. Hoje a CNN Brasil, agora à tarde, colocou um belo documentário científico e eu fiquei observando as probabilidades da cloroquina, da azitromicina, do Anita e de tantos medicamentos. O mundo está de joelhos. Nós só ouvimos falar de pessoas doentes, pessoas curadas, desemprego, são números e mais números. Dentro das probabilidades existe juventude, velhice, saúde comprometida, grupo de risco, posso sair, não posso sair, auto-isolamento, isolamento vertical, isolamento urbano, ficar em casa, sair com amigos. O problema é que a probabilidade fornece pouquíssima esperança. Probabilidade não é um bom lugar para se estar. Irmãos, o grande problema, então, porque Elimeleque, ele vai sair da casa do pão para uma terra estrangeira, e quando ele chega lá, o problema o acompanhou. O grande problema das famílias, e porque elas desmoronam, porque elas, nesse momento em que elas estão passando por um verdadeiro teste, a questão é aonde está fixada a sua rocha? Aonde está fixada a sua casa? Já disse Jesus, numa parábola muito famosa. Aonde está a sua casa? Se ela está na areia, veio a chuva, veio a tempestade, veio o vento e levou aquela casa. Fixar a sua casa, a sua família nas probabilidades, na política, nos números, na ciência. Talvez, como Elimeleque, fixar num local melhor. Essa não é a questão. Mas disse Jesus, se você fixa a sua casa na rocha, vem a chuva, vem a tempestade, vem o coronavírus, vem o desemprego, e a sua casa permanece firme. No ano de 99, eu descobri uma doença raríssima dos meus rins. O que eu percebi naquele ano, mais ou menos aos 20 anos de idade, é que a
a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos começavam a mudar diante dos meus olhos. Fiquei sem chão, comecei a questionar a Deus, fugi ainda mais da sua presença, e naquele tempo eu só ouvia falar de probabilidades, de possibilidades, medicamentos, cirurgia, transplante, hemodiálise, termos que eu nunca ouvi falar e talvez você também nunca ouviu falar. Naquele tempo, uma das coisas que mais ficava na minha cabeça era também: se Deus tem todo o poder, por que ele não me curava? Até porque eu tinha perdido a minha mãe alguns anos antes, e também, quando eu perdi minha mãe, eu comecei a questionar o porquê das coisas. Minha vida, literalmente, passou de cabeça para baixo. Muitos anos depois de muito sofrimento, depois de apanhar demais, eu descobri que a grande questão não é saúde, lugar, não é o dinheiro, não é se eu podia ou não jogar futebol, que era a maior decepção da minha vida, era quando eu descobri que eu não poderia mais jogar futebol. A grande questão era onde reside a nossa esperança, a nossa confiança nos bons e maus momentos da nossa vida. Famílias estão se desestruturando, não seria porque, na verdade, ela já estava desmoronando antes? Ou será que agora não é momento de você se fixar na rocha, que é Jesus? Jesus, lá em João capítulo 11, e esse texto me ajudou há quase 20 anos atrás, afirma que mesmo que alguém morra, viverá. Então eu aprendi com Cristo que, vivendo ou morrendo, eu estaria com Ele. Isso é muito melhor do que qualquer probabilidade. Porque as probabilidades, como diz John Piper no seu livro Coronavírus, e eu quero Coronavírus e Cristo, quero te desafiar a lê-lo. Probabilidade é como uma areia movediça. Você vai se afundando nas probabilidades porque elas não dão certeza nenhuma para você, mas Cristo te dá certeza. Ele, sim, é a fonte de certeza, a única verdade, é a única certeza que temos. Na pandemia do coronavírus, é onde eu moro, é onde você mora. Não tem como correr disso. Agora, pense comigo, se não fosse o coronavírus, seria talvez a doença renal que voltaria, esperando para repetir o quadro caótico que eu tive há alguns anos. Agora, em fevereiro, ao ficar um mês adoentado e parar no hospital, chegar ali e ver amigos transplantados voltando para a mesa de hemodiálise. 2 dias depois de estar internado, uma pessoa morreu ao meu lado. Mais uma vez, aquele local ali serviu para eu voltar atrás dos meus conceitos e perceber que aonde estou fixando meus planos e projetos, onde estou fixado a minha casa, a minha família, eu preciso fixá-la em Cristo Jesus. Se não fosse a questão renal, poderia ser um aneurisma no cérebro, que explodiria aos 47 anos e me mataria. Eu estou para completar 47 anos, exatamente a idade que minha mãe morreu, quando ela era ativa na igreja, tinha uma vida, um padrão bem razoável financeiramente, saudável, uma família bonita, estruturada. Um belo dia, uma forte dor de cabeça a levou para o hospital em Campo Grande e ali ela faleceu. Se não fosse isso, centenas de outras calamidades poderiam, de forma imprevista, me derrubar e a você também a qualquer momento.
O coronavírus é mais um desafio dos muitos que nós já estamos vivendo nos últimos anos. Talvez você só não percebeu como a sua vida e a minha, elas são frágeis. Noemi sabia disso, porque lá no capítulo 1, do versículo 20 a 22, resumindo o que ela quis dizer, ela disse assim: o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Essa afirmação significa que ela entende que o Todo-Poderoso controla todas as ações. Seja na casa do pão, aonde de uma ironia terrível faltou pão, eles vão para uma terra estrangeira, na terra de Moabe, mas a catástrofe, a má notícia, ela não tem local, não tem hora, não tem dia, ela não escolhe casa. Noemi sabia também de que o Todo-Poderoso tudo controla. Por isso que Noemi não fica desesperada, triste, mas ela sabe exatamente em onde está fixado a sua esperança. O apóstolo Paulo disse: a minha esperança é somente nessa vida, sou o mais miserável de todos os homens. Você precisa se cuidar, se guardar, usar os meios que a medicina tem explicado, mas não justifica desespero. Não justifica destruir a sua família. Não justifica você, literalmente, ficar pai contra filho, filho contra pai nesse tempo tão difícil. Eu sei que as coisas são difíceis e muito difíceis, mas você precisa, nesse momento, no nome de Jesus, aprender essa lição. Fixe em Cristo Jesus, a rocha, não nas probabilidades, não no que a mídia está dizendo, não na política confusa. Eles não podem te dar um local seguro para você ficar. Somente Cristo pode deixar esse lugar. Somente Ele pode te dar esse lugar. Segunda lição que eu quero destacar é que Deus reina em meio ao luto. Capítulo 1, versículo 3 diz: Elimeleque morreu. Capítulo 1, versículo 5 diz exatamente isso. Seus 2 filhos morreram. E o finalzinho do versículo diz: ficou sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. A história de Noemi, ela é uma história muito triste no início. Noemi precisa aprender a conviver com o luto numa terra estrangeira, vivendo com noras estrangeiras. A família de Noemi foi destruída nesse momento, desmantelada, e ela ainda tem a capacidade de dizer que o Todo-Poderoso é que fez isso. Como eu disse um pouquinho antes, eu convivo com a morte desde a adolescência. Eu tinha uma avó chamada Dejanira, morava em Paciência, aqui no Rio de Janeiro, e quase todo final de semana eu me recordo que eu chorava para ir para a casa da minha avó. Você que tem avó, você deve saber o que eu estou dizendo. Como é gostoso ir para a casa da vovó, não é? É a vovó que faz a comidinha, o franguinho, dá a balinha, o chocolate, o carinho. Minha avó não era diferente. Minha avó fazia um franguinho com aquele macarrão fininho, molhadinho com um franguinho. Estou falando aqui com vocês, parece que eu estou sentindo aquele gosto. Eu tinha a maior alegria de ir para a casa da minha avó. Sempre gostei de jogar bola e eu me recordo que uma das muitas travessuras que eu fazia era quebrar as janelas da minha avó com a bola. Eu quebrava uma janela e ela colocava um papel. Passava mais uma semana e quebrava outra em papel. Minha avó morou com a gente no final da sua vida, alguns anos depois disso, eu ainda na adolescência. E ela era tão magrinha, tão frágil, que ela queria fugir de casa. Ela ficava no portão gritando assim: socorro, me sequestraram.
ela tinha asterosclerose, uma doença na mente que impede ela de reconhecer, de ver as pessoas, de saber onde está. E ao pegar no bracinho dela, eu falava, vó, venha para casa. O braço dela ficava roxo. Quando eu me apeguei à minha avó morreu. Eu lembro que meu pai não deixou ir no luto, porque aquela noite toda ele me viu chorando na cama, sofrendo com a morte da minha avó. Parece que quando alguém morre, Deus, na sua imensa misericórdia, coloca pessoas para nós cuidarmos, ou nós nos apegarmos. Eu apeguei ao meu tio. Passou um ano depois, meu tio faleceu. Eu amava minha mãe, e antes de chegar aos 20 anos de idade, fui visitar minha mãe no hospital um dia, no outro a notícia chegou que minha mãe tinha falecido, do nada. Ela morreu. Passou a morte da minha mãe, passei mal com a Bia, minha esposa, fui parar no hospital, alguns dias depois, literalmente o médico disse assim para mim, seus rins estão morrendo, não há cura, a medicina não evoluiu, e você agora ou vai morrer, ou vai fazer hemodiálise. Além da morte do rim, era a morte dos meus sonhos. Ele disse que não poderia jogar futebol, provavelmente eu não teria como trabalhar. Eu me recordo que eu passava algumas noites chorando, aos 20 anos de idade aproximadamente, e perguntava para Deus o porquê disso tudo. Nesse momento de talvez das últimas décadas mais difíceis, esse ano, se eu não estou enganado, eu completo 10 anos de ministério pastoral. Eu nunca passei um ano tão difícil. É dor para todos os lados. São famílias que perderam seus empregos, famílias enlutadas. Eu estive no cemitério de Ricardo de Albuquerque, no enterro da irmã Maria, e eu nunca mais esquecerei daquela cena de 70, 80 pessoas de máscara, 20, 15, eu não contei exatamente, talvez mais de 10, carro de funerária aguardando, caixões fechados, famílias chorando, jovens caídos no chão aos prantos. Nós começamos a louvar o Senhor, não deu tempo de fazer nada. Chegou a hora de sepultá-la. Pastor Nabor, com muita felicidade, disse, bem que o apóstolo Paulo falou, a morte é a última inimiga a ser vencida. O luto, a tristeza, só o Espírito Santo pode consolar. Esse momento é que nós, juntos com a irmã Ivone Pires também, a gente percebe que não há palavras, não há gesto. E eu estou a imaginar a Noemi numa terra estrangeira, longe de todos e de tudo e de todos. Sem marido, sem filhos. E o texto em nenhum momento diz que há desespero nela. Porque, volto a dizer em João 11, Jesus está num cemitério, está numa casa de luto e de tristeza. Ele chora. Então, para você que está sentindo a dor da perda, está sentindo esse momento tão difícil, até talvez pensando em pensamentos de tirar a própria vida,
ou se separar. Você não aguenta mais. Assim como eu tenho dias também que eu não aguento mais ficar dentro de casa. Até nesses momentos em que não há palavras nem gestos, a rocha é Jesus. Porque ele é o Deus que reina até mesmo no meio do luto. Em João 11, naquele texto em que ele diz que mesmo que morra, viverá, ele dá um brado. Lázaro, sai para fora. Alguns dizem que se ele não tivesse dito o nome Lázaro, todos os mortos de todos os tempos, todos os mortos até aquele dia voltariam do mundo dos mortos. Lázaro voltou a morrer. Assim como Cristo passou pela cruz, um dia ele gritará o nosso nome e nós viveremos eternamente com ele. Por isso que eu aprendi com a minha mãe algo que eu queria compartilhar com você. Mamãe me ensinou a dizer assim: se Deus permitir, amanhã estarei aí. Amanhã ligarei, amanhã farei, amanhã ligarei. Porque nós temos uma mania de dizer que eu estou bem. Na verdade, nós deveríamos aprender: estou me sentindo bem hoje, porque amanhã a Deus pertence. Isso com coronavírus ou sem coronavírus. Tiago 4,13, eu faço questão de ler, diz assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, faremos negócio, lucraremos. Tiago vai dizer assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida diante de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O coronavírus veio para mostrar para mim, para você, para as nossas famílias, de que a única certeza que temos é a vida eterna com Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha eterna. Eu já estou terminando a minha palavra, mas eu gostaria de encaminhar para o final dizendo de que Deus, ele não é só a rocha, nem o Deus que reina em meio ao luto, mas principalmente ele é o Deus que reina em meio à história. Ele é o Senhor da história. O livro de Ruth, uma história muito bonita, em que Noemi vai tentar se despedir das suas noras e Ruth decide ficar com ela. Lá no capítulo 4, o todo soberano da história, com o cumprimento, ele vai dar o nascimento de um bebê, de um homem, que foi a grande bênção na vida de Noemi e Ruth. Porque Ruth vai ser bisavó de Davi, cuja linhagem nasceu o Messias, o nosso amado Jesus. Enquanto eu e você nos debatemos o porquê que logo nesse tempo de 2020 tudo isso está acontecendo, nós que fizemos planos para nossa família, nossa casa, viagem, férias, faculdade, escola, seminário, missões, trabalho. Perceba, toda a nossa agenda foi jogada literalmente para baixo. Mas mesmo assim, o Senhor controla toda a história.
Ele é o Deus de promessas. Talvez você esteja se questionando por que ele, Todo-Poderoso, não acaba com isso tudo. Ele continua controlando a história. A história de Ruth e Noemi, que começam em forma de desastre, termina com o Senhor da história, dando a elas um filho, que seria da linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da linhagem de Davi. Talvez, assim como eu, você não sabe como a nossa família vai sobreviver agora e depois disso tudo. Sobreviver emocionalmente, sobreviver literalmente como saúde, financeiramente. Mas existe um Deus que reina em meio à história. Tudo isso que está acontecendo nesse ano não é à toa. Você nasceu nesse período, nessa geração. Talvez sejamos a última geração de discípulos. Se assim for, se de fato for, como está o nosso relacionamento com Ele? A permissão de Deus para que tudo isso acontecesse era para que nós reflitamos em como sério é o nosso compromisso com Ele. Como está a nossa vida com Ele, como está o nosso relacionamento com o Senhor da história. É impossível sairmos desse momento que estamos vivendo exatamente como entramos. Precisamos sair melhores da quarentena. Como eu tenho um amigo que diz, será que tem que desenhar e perceber de que a grande tempestade não está por fora, a grande tempestade está por dentro da nossa alma? Veja, não adianta o local, porque Abimeleque fugiu e a desgraça o acompanhou, até porque o coronavírus ele está em todos os lugares. Não adianta nós pensarmos que amanhã farei ou deixei de fazer, porque se ele não permitir, se ele não for conosco, nós não vamos fazer, seja pelo coronavírus, um atropelamento, uma casa que caiu na nossa cabeça, ou até mesmo uma doença renal que pode me levar a qualquer momento. Ele controla a história, ele controla a sua família, a sua casa. Não adianta você se desesperar porque os R$ 600 não vai sair, porque o emprego foi embora. Eu sei que é difícil e é triste, mas ele está controlando a história. Se você ainda não decidiu ficar ao lado de Jesus, é agora, é a hora de você ficar ao lado de Jesus. Ele está controlando a minha, a sua história. Assim como no livro de Jonas, ele controla a história de Jonas, ele controla o gando de animal, ele controla aquele verme, ele controla a natureza, ele controla os céus e a terra, nada foge ao seu controle. Isso sim é a rocha, é onde devemos fixar a nossa casa. A minha história, que eu contei aqui um pouquinho para vocês, olhando para trás, eu percebi que desde a morte da minha avó, do meu tio, da minha mãe, dos meus rins, dos meus sonhos e tantas outras situações, no fundo, e tudo que está acontecendo e ainda vai acontecer, eu não tinha poder sobre nada. Um belo dia chegou a notícia. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, você está assim, você não está assim. Eu aprendi a confiar em Deus. Noemi traz para nós um ensinamento profundo. Ela não deixa de confiar em Yahvé. Ela não deixa de confiar no Todo-Poderoso. Ela não deixa de confiar no Soberano, porque ela está fixada na rocha. Deus reina. Ele está sentado no trono. Basta você se submeter a Ele agora, no nome de Jesus.
Porque é a Bíblia que diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará de que Ele é o Senhor. Se não for agora, será na vida eterna. Eu gostaria de orar pela sua vida. Eu pedi ao Eric para cantar uma música, eu vou trazer o Eric de volta. Ele vai louvar. E antes de encerrar, eu gostaria de orar pela sua vida nesse momento. Se você está fazendo uma decisão ao lado de Jesus, ou talvez se você está passando por uma dor muito profunda, eu não sei o que você está passando. Eu não consigo medir a sua dor. Eu não consigo medir o que está lá na sua alma, lá no profundo. Quando minha mãe morreu, eu tive que engolir o choro por causa do meu pai, para eu dar a notícia sem chorar. No enterro, todo mundo encostava no meu ombro e falava: chora que é bom, mas eu não conseguia mais chorar. Ninguém sabia o que estava ali dentro. Eu só fui chorar quase um mês depois. Eu não sei o que você está sentindo, mas uma coisa eu sei: Deus sabe exatamente o que está no profundo da sua alma, no profundo do seu coração. Eu não tenho palavras. Eu não tenho o que dizer para você em momento de dor de mim. Mas o que eu posso dizer foi o que Jesus disse: eu enviaria outro Consolador. Ele estaria convosco até a consumação dos séculos. Para aqueles que têm a Cristo, o Consolador está te consolando, e eu creio nisso. Não é verdade? Diga amém. Talvez o que está faltando a você não é dinheiro, não é família, não é emprego. O que está faltando é você verdadeiramente, nesse tempo de pandemia, entregar a sua vida aos pés, entregar ela a Jesus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Muitos pedidos também chegam. Nós vamos colocá-los nas mãos do Senhor. Pai, nós queremos nessa noite, aonde, ó Deus, estamos prestes a encerrar esse Congresso da Família 2020 pela internet, aonde, ó Deus, a atmosfera é muito parecida, como lemos no livro de Ruth. Pai, política, morte, dor, caos, tristeza. Senhor, nós não temos nem palavras, ó Deus, para consolar famílias enlutadas, pais que perderam seus filhos. As notícias, Senhor, que são cada vez piores. Famílias que não podem enterrar os seus entes queridos, nem podem ver, ó Pai, caixão fechado. Senhor, nas últimas décadas, o que parece é que aqui no mundo ocidental a dor nunca esteve tão perto de nós. Mas nós reconhecemos, Senhor, que Tu és o soberano dos céus e da terra. Tudo isso está acontecendo porque há uma permissão, ó Deus, vinda de Ti. E nós, ó Pai, queremos aprender com o Senhor que se amanhã, ó Deus, estivermos bem, louvaremos ao Senhor até o final da nossa vida. Pai, eu quero pedir ao Senhor, estenda a sua mão sobre a vida dos enlutados e traz consolo, traz refrigério a almas, ó Pai, que estão adoecendo nesse momento. Ó Pai, almas que estão adoecendo, Deus, porque além do coronavírus, outros problemas estão acontecendo também. Estenda a sua mão, ó Deus, sobre pais e mães de família. Estenda a sua mão, ó Deus, sobre filhos, ó Pai, que estão nesse tempo de quarentena. No limite, ó Deus. Famílias estão no limite, ó Pai, dos relacionamentos, no limite financeiro, no limite das suas emoções. Muitos estão no limite da sua fé. Traz, ó Deus, para nós maturidade nesse tempo. Traz para nós, ó Pai,
o teu bálsamo, o bálsamo de Gileade, nesse momento de dor. Aquele que está assistindo essa transmissão também, que ainda não conhece a Ti, Deus, talvez conheça a igreja, a religião, mas não conhece ao Senhor. Ó Pai, traz quebrantamento e entra nesse coração. Ó Pai, joga por terra, Deus, tudo aquilo que atrapalha um bom relacionamento, Deus, saudável com o Senhor. E traz, ó Pai, a vida abundante, a vida, ó Deus, que excede a qualquer situação difícil. Traz para as famílias, ó Deus, da PIB de Realengo, traz para as famílias, ó Deus, aqui do Rio de Janeiro e do Brasil também. Ó Pai, alívio nesse tempo de dor, alívio, ó Deus, nesse tempo de sofrimento. Pai, eu quero interceder por tantos pedidos que chegam aqui, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece a cada um. Mas eu quero interceder também pela vida do Júnior. Tu sabe o que ele está passando. Estenda a sua mão sobre a vida dele também, Deus. Dá sabedoria, dá entendimento. Pai, se há uma ação diabólica, Deus, Senhor, no nome de Jesus, todos os demônios, todas as vozes diabólicas se calem no nome de Jesus. Não somente nessa situação do Júnior, mas se tem, Pai, ou se existem vozes diabólicas soprando nas famílias, ó Deus. Vozes que sopram a separação, que sopram, ó Deus, o sentimento, ó Deus, de que não vale de nada ficar vivo nesse momento, de que não há solução, de que não vai haver jeito. Ó Senhor, se há vozes diabólicas, ó Deus, na mente de adolescentes, ó Pai, de crianças que estão, ó Deus, presas na quarentena, e, ó Pai, pensam em desistir da sua vida, pensam em desistir do seu sonho, no nome de Jesus, todas as vozes, ó Deus, se calem. Vozes do inferno se calem no nome de Jesus. Porque nós reconhecemos a tua autoridade, o teu poder, ó Deus, sobre as famílias, sobre as casas. Senhor, nós humildemente te clamamos nessa noite. Todo espírito de morte bate em retirada no nome de Jesus. Espírito de tristeza profunda, de depressão, de ansiedade, de falta de esperança. Senhor, bate em retirada, Senhor. Manda os seus anjos, ó Deus, para ministrarem louvores, palavra, Deus, conselho para corações, ó Deus, que estão adoecendo nesse tempo. Senhor, que pare toda a confusão das famílias. Todo disse-me-disse. Ó Senhor, não é tempo de confusão, Deus. É tempo de unidade, de união. É tempo de juntar forças. É tempo, ó Pai, de estar juntos. É tempo de famílias, ó Deus, que estão sendo levadas ao limite. Possam, ó Deus, nesse momento, superar os seus limites juntas. Superar, ó Deus, as adversidades juntas. E nós só podemos, ó Deus, no Senhor, em Ti, ó Deus. Somente o Senhor pode produzir, ó Deus, forças para, no momento difícil, superar os nossos limites. Ó Senhor, nós entregamos esses pedidos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, vou chamar o Eric. Ele vai estar louvando. Não sai da transmissão, não. Nós voltaremos no final. E se você tiver uma música aí, se der tempo aí, eu vou botar o Eric numa enrascada. Se der tempo, o Eric canta. Te botei numa enrascada aí, Eric. Eu não ouvi? Vê se o áudio melhorou, tá dando para ouvir legal. Eu aumentei aqui um pouquinho, vi que estava baixo em algum lugar. Vê se melhorou um pouquinho o som aí. Tá sem som.
Tá sem som? Vê se foi agora. Aí, vai. Aí. Chegou? Chegou. Beleza. Vamos nessa, vamos lá. Vamos lá. Vou sair, depois eu volto. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e
de Deus. E assim como disse o profeta, ainda que as coisas estejam ruins, ainda que o meu trabalho esteja comprometido, ainda que falte o alimento, ainda que a minha única fonte de sustento não dê fruto, todavia eu me alegrarei. Vamos adorar a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Chegaram algumas mensagens aqui, eu acho que a gente foi assertivo, né? Pediram a música da ovelha, pediram Todavia Me Alegrarei. Amém. Vamos cantar mais uma canção que eu separei aqui. E eu quero te pedir nesse momento, a gente não tem como interagir, não tem como se ver, mas que você possa ficar pertinho da sua família. O Telzinho já dormiu, o Mário está aqui também à vontade, mas estamos todos juntos aqui e vamos louvar a Deus e consagrar nosso lar ao Senhor. Esse é o nosso pedido a Deus, que Ele abençoe a nossa descendência, que Ele abençoe o nosso lar, a nossa casa, nesse momento difícil, nesse momento complicado, momento onde o nosso humor muda bastante, num momento onde
a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. E realmente o futuro a Deus pertence, é um ditado tão popular, mas isso passa a ser verdade quando todas as nossas previsões, elas não têm fundamento, a gente não tem como prever sequer a próxima hora. Então, está tudo nas mãos de Deus, tudo nas mãos do Senhor. Então, consagre o seu lar a Deus, a sua família, os seus entes queridos. Reúna-se nesse momento e vamos cantar essa canção todos juntos, numa só voz. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria, com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Glória
Glória a Deus. Mária está aqui do meu lado, mandando um abraço para os irmãos, para todos. Estamos com saudades mesmo, de coração, de conviver com os irmãos, da igreja, dos demais irmãos. Eu sinto muita falta dos nossos irmãos que são mais velhos, têm mais idade e não têm acesso tanto à rede social, não lidam tanto com celular, tecnologia, e não podem estar junto ainda, que desse jeito tão adaptado, né? Da gente estar junto, mas a gente está junto. De alguma maneira há uma interação, vi aqui algumas mensagens, e realmente é muito bom estarmos por aqui, nos comunicando um pouco e adorando a Deus juntos, nessa unidade para a qual o Senhor nos chamou. Amém? Quero chamar o pastor Richard aí. Mária está mandando um beijo, um abraço para os irmãos, tá bom? Irmã Marisa falou, outro para ti, Mária. Mandaram outro aí para a Mária aí, ó. Marisa Cardoso. Todos nós estamos mandando um abraço, um beijo aí para todos. Eu queria agradecer o Eric aí mais uma vez. Deus te abençoe, meu querido. Saudades. Se cuidem aí todos. Igualmente. Assim como o Eric pediu, eu queria pedir que você agora pudesse se juntar aí na sua família, aí na sua casa. Se você puder juntar aí a sua família aí, das mãos, não sei. Nós vamos terminar orando e eu queria, como está lá em Números capítulo 6, 24 a 27, de forma profética, abençoar a sua casa, abençoar as nossas casas aí, como foi ensinado por Deus lá na sua palavra a Moisés. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos então terminar esse congresso da família online e voltamos na próxima terça-feira para a nossa live. O pastor Miller estará abençoando nossas vidas, ministrando o nosso coração. E na quinta-feira, direto de Minas Gerais, olha só, hein? Estamos chique. Direto de Sem Peixe, pastor Marcos Mariano estará ministrando os nossos corações. Que surpresa. E no domingo de manhã, 10 horas, e no mais longe ainda, direto da Noruega. Quem lembra do Ben Jamin, que esteve na nossa igreja, está lembrado bem, Eric? Com certeza, Ben, direto da Noruega, domingo, 10 horas, estará pregando aqui na internet conosco. Vai ter uma tradução, é claro. Ele não vai falar norueguês, ele vai falar inglês, mas nós vamos entender, vai ter um tradutor. Então, essa semana aí, Deus possa abençoar a sua vida. Quero lembrar a todos os aniversariantes, feliz aniversário, a todos que estão fazendo aniversário na pandemia, de propósito, né, para poder não pagar o bolo. Valéria, Ronaldo, Ulisses fez um vídeo tão bonito, mas eu não estou conseguindo colocar aqui. Assim que acabar a transmissão, eu vou colocar o vídeo lá no Facebook da igreja. Infelizmente, eu não consigo colocar aqui, mas fica aqui o nosso abraço, o nosso beijo a todos que estão conectados. Vamos orar? Pai, nós queremos nessa noite, Senhor, agradecer a Ti pelas nossas famílias, agradecer ao Senhor pela nossa casa, agradecer ao Senhor pela provisão que o Senhor tem nos dado, socorro bem presente na hora da angústia. Queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito, ó Deus, por nós. Agradecer, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, pela vida eterna, pelo sacrifício, ó Pai, derramado na cruz do Calvário, pela vida, ó Deus, de todos que estão conectados aqui pela live, todos os que estão assistindo. Queremos agradecer pela vida do Eric, da Mayra, do Telzinho. Senhor, queremos encerrar, ó Deus, pedindo ao Senhor muito obrigado, Deus, pela tua palavra, ó Deus, que o Senhor deixou para nós, que nos traz conforto, que nos dá direção. Obrigado pelos louvores aqui entoados, que o Senhor receba, ó Deus, como aroma suave e agradável a Ti nesse momento. E nós, ó Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor te guarde,
que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Senhor, volte para ti o seu rosto, te dê a paz. No nome de Jesus, todas as famílias sejam abençoadas, ó Pai, uma semana maravilhosa. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, vamos explorar o Eric com a última canção, pode ser, Eric? Vamos lá. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em suas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para nós, tu és tudo para nós, creio
que Tu és a vida. Cremos que não há outro igual a Ti. Jesus, precisamos de Ti. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti.